Oi, galera, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao tema, de trigonometria, tá certo? Só que hoje a gente vai ver a trigonometria em triângulos quaisquer, né? Então, na semana passada a gente estudou especificamente para o triângulo retângulo e hoje a gente vai ver trigonometria em triângulos quaisquer. Então, a gente vai começar por esse exemplo aqui, tá? Que eu tirei lá do livro de vocês. Lá ele fala assim, né? A gente tem uma estrada aqui e aí existem dois condomínios, condomínio A e o condomínio B. E a gente quer saber qual que é a distância aqui entre A e B, né? Tem uma região alagadiça, então a gente não consegue medir diretamente. E aí a pergunta é qual que é essa distância AB. Então, né, se a gente for desenhar aqui o triângulo, para a gente conseguir enxergar melhor nosso problema. Então, aqui a gente vai ter um ângulo de 38 graus, aqui a gente vai ter um ângulo de 65 graus, e a gente sabe que no triângulo, né, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Então, a gente consegue saber o outro ângulo aqui, né, que está faltando. É só fazer 180 menos 38 menos 65, e a gente sabe que isso aqui vai dar 77 graus. Então, aqui, 77 graus. Aqui é o que eu estou procurando, a distância entre A e B. E ele deu aqui, essa distância aqui é conhecida, 600 metros. Então, olha só, gente, esse triângulo aí, ele não é um triângulo retângulo, tá certo? Não tem nenhum ângulo de 90 graus aí. Então, a gente não vai utilizar aquelas razões que a gente tinha já visto. A gente vai utilizar outras razões para resolver esse problema, tá? Outro tipo de cálculo, tá certo? E a gente vai começar vendo o primeiro, que é a lei dos senos. A lei do seno, gente, é o seguinte, vamos ler esse teorema aí. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então, o que esse teorema quer dizer? Olha só, gente, ele está falando o seguinte, esse lado A aqui, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto, ou seja, ao seno desse ângulo aqui, tá certo? E é justamente isso que está falando aqui, ó. A sobre seno de A vai ser proporcional ao B sobre o seno de... Vou colocar de outra cor, para ficar diferente aqui. B sobre o seno de B, que vai ser proporcional ao C sobre o seno de C. Então, é isso que a lei dos senos está falando, tá certo? Eu tenho um triângulo qualquer, isso aqui vai acontecer. Um lado vai ser sempre proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, A é proporcional ao seno desse ângulo, B é proporcional ao seno desse ângulo e C é proporcional ao seno desse ângulo aqui, né? Sempre ao ângulo oposto a ele, tá certo? Agora a gente vai ver como que a gente aplica, né, essa lei na prática. E uma outra coisa, gente, a gente não precisa decorar isso aqui, né, decorar o triângulo, a gente precisa saber, ter em mente isso, um lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto. A gente só precisa saber disso aqui, tá? Não precisa decorar, enfim. A gente vai resolver questões e aí você só observa o triângulo e faz a conta. Então, gente, vamos voltar lá para o problema inicial, né? Eu redesenhei aqui o triângulo. A gente já viu que esse ângulo aqui vai ser 77, tá certo? Já vou deixar aí. Então, vamos lá, gente. Eu quero esse... Opa, perdão. Eu quero esse D aqui, né? Eu quero essa distância, a distância entre A e B. Então, gente, pela lei dos senos, a gente já viu o quê? Que essa distância D sobre o seno do ângulo oposto, ou seja, ó, quem está oposto ao D, o ângulo de 65 graus, vai ser igual... Agora a gente vai escolher. Ou a gente usa o 77 ou a gente usa o 38. Mas observa só, gente, o 38 aqui, o oposto a ele é esse lado aqui, tá certo? Mas a gente não tem o valor dele, né? Então não faz sentido. Deixa eu desenhar aqui de volta. Então não faz sentido, né, a gente utilizar esse ângulo de 38, né? É melhor a gente utilizar o ângulo de 77. Por quê? Porque quem está oposto ao 77, a medida, a gente já tem, é 600. Então, 600 dividido pelo seno de 77,
tá certo? Então, é assim. Aí eu preciso colocar o outro? Não, né? A gente pode só fazer a conta com esses dois aqui, tá? Então, aqui a gente faz, né, uma multiplicação cruzada, fica D vezes o seno de 77 igual a 600 vezes o seno de 65, tá certo? Então, o D vai ser 600 vezes o seno de 65 dividido pelo seno de 77. Aí aqui, gente, você vai lá na tabela ou você olha na sua calculadora quanto que é o seno de 65 e quanto que é o seno de 77 e você faz a conta, tá? Eu vou colocar aqui o valor direto, tá? O D, ele vai ser aproximadamente 558. Vou deixar só assim, 558 metros. Então, observa só, a gente utilizou a lei dos senos, né, para descobrir o valor de um dos lados do triângulo, em que esse triângulo não era retângulo, não era um triângulo retângulo, tá? Então, a gente utiliza a lei dos senos dessa forma, que seria uma aplicação. Vamos agora ver outro problema aqui para a gente saber como que a gente vai trabalhar com ele. Bom, eu tenho aqui um triângulo, tá certo? E aí eu pergunto qual é a medida x do ângulo. MNP. Então, eu quero esse ângulo aqui, né? Eu quero saber qual a medida desse ângulo aí. Vamos utilizar a lei dos senos. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui. Bom, 45... Opa. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu fechei, gente. Só um momento. Então, a gente tem aqui esse ângulo de 45, né? Oposto aqui esse lado 5 raiz de 2. Então, a gente já pode colocar aqui 5 raiz de 2 sobre o seno de 45, né? O 45 aqui, então oposto a esse lado 5 raiz de 2. Agora, gente, como que a gente pode continuar, né? A gente quer o x, mas o lado que está oposto ao x, a gente não tem o valor. Então, a gente vai olhar para o outro lado, o 5. O 5, ele vai estar oposto a um ângulo aqui que a gente também não conhece, né? Eu vou chamar ângulo aqui de y. Então, 5 sobre o seno de y. Então, aqui a gente vai primeiro encontrar o y para depois encontrar o x, tá certo? E aqui a gente vai resolver da mesma forma, né? Faz a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter aqui o seno de y vezes 5 raiz de 2 vai ser igual a 5 vezes o seno de 45. Então, o seno de y vai ser 5 seno de 45 dividido por 5 raiz de 2. Aí, de novo, gente, você olha lá naquela tabela dos ângulos notáveis quanto que é o seno de 45, né? E aí você faz essa continha aí. Eu já tinha feito a conta aqui, eu vou colocar só o valor, tá? Esse seno de y, ele vai dar meio, né? E a gente já sabe como é que a gente faz para descobrir qual que é o ângulo quando eu tenho seno. A gente pode ir na tabela, né, e olhar o valor do seno para depois descobrir o ângulo, ou você pode ir na sua calculadora científica e colocar a função arcseno, que ela vai te dar justamente o ângulo, tá certo? Então, fazendo uma dessas duas formas, você vai encontrar que o ângulo aqui vai ser 30, né? Inclusive, a gente já sabe, né? Porque 30 é um ângulo notável. Então, a gente já sabe naquela tabela lá que o seno de meio vai ser 30, tá certo? Mas, né, não é o y que eu quero o x. Então, aqui, gente, é só a gente continuar a conta, né? Como assim? Bom, a gente já sabe que em todo triângulo, a soma dos ângulos é 180, não é? Então, é só fazer 180 menos 45 menos o 30 que a gente acabou de achar. E a gente vai descobrir que o valor do ângulo lá é 105 graus, tá certo? Então, 105 é a nossa resposta para essa questão aqui. Vamos para um próximo. Tem um outro triângulo aqui. Eu quero agora determinar A e B. Então, eu quero os lados A e B. Novamente, né, a gente vai olhar aqui o que a gente consegue fazer. Primeira coisa, a gente tem os ângulos de 45 e 30. Então, a gente já consegue descobrir qual que é esse ângulo aqui, né? Inclusive, é a mesma coisa da questão anterior, né? Ficou a mesma coisa. Esse ângulo aqui, ele vai ser 105, né? A gente já sabe disso. Então, a gente pode utilizar essa informação para resolver também o problema. Bom, vamos lá.
Então, eu vou começar aqui. Eu quero o valor de A. Então, eu sei que A sobre o seno aqui de 45. Agora, gente, eu vou utilizar B? Não, né? Porque B eu nem sei. Eu não sei quem é. E eu já tenho uma incógnita que é o A. Então, a gente não pode ficar com duas incógnitas no problema. Vamos utilizar outra coisa. Vamos utilizar esse 7 aqui. Então, 7 sobre quem que está oposto a ele é o 30, sobre o seno de 30. Então, faço a multiplicação cruzada aqui, eu vou ficar com A vezes o seno de 30 igual a 7 vezes o seno de 45. Então, o A vai ser igual a 7 vezes o seno de 45 sobre o seno de 30. Só ajeitar aqui. Ah, agora ele quis ficar vermelho, olha só. Por isso que eu escrevi tudo azul. Então, o A vai ser isso aí. Aí, de novo, gente, eu já fiz a conta aqui, eu vou colocar o resultado, tá? O A, ele vai ser 7 raiz de 2. Tranquilo? 7 raiz de 2 é o valor de A. Agora, para eu descobrir o B, eu faço de novo, né? Eu utilizo a lei dos senos novamente. Agora, eu vou fazer B sobre o seno de 105. Eu posso utilizar tanto o 7 quanto o A, né? Porque o A agora eu já sei. Eu vou utilizar o 7. Vai dar o mesmo valor. 7 sobre o seno de 30. Então, o B vai ser seno, vou colocar o 7 primeiro, fica 7 vezes o seno de 105 dividido pelo seno de 30. Então, gente, fazendo a continha aqui, o B ele vai ser aproximadamente 13,52. Então, eu já tinha feito essa continha, certo? Então, novamente, utilizamos a lei do seno em um triângulo qualquer e a gente descobriu aqui os lados A e B. Tranquilo, gente? Então, lei dos senos é isso. É só lembrar que um lado do triângulo sobre o seno do ângulo oposto é igual ao outro lado do triângulo sobre o seno do ângulo oposto, que vai ser igual ao outro lado do triângulo sobre o seno do ângulo oposto. É só lembrar dessa ordem. Lado, seno do ângulo. Lado, seno do ângulo. Lado, seno do ângulo. Tá certo? Vamos agora seguir. Bom, gente, agora a gente vai ter uma outra lei, tá certo? É a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos fala pra gente? Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Bom, esse aí é o teorema, né? A gente vai traduzir esse teorema para uma forma mais simples. O que a lei dos cossenos fala? Se eu pegar um lado aqui, por exemplo, o A, tá certo? Eu faço A ao quadrado, isso vai ser igual aos outros dois lados, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes BC, ou seja, menos duas vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto a esse A. Quem é o ângulo que está oposto a esse A? É esse aqui, né? Então, cosseno de A. É isso que a lei dos cossenos está falando, gente, tá? Como que chega tanto aqui, eu acabei não falando, né? Mas tanto aqui na lei dos cossenos quanto na lei dos senos, a gente tem uma explicação de como que chega nessa fórmula, né? Não foi do nada que chegou. Só que aqui, enfim, a gente está passando mais a aplicação, né? Não tem como eu ficar explicando onde chega, como que se chegou a essa fórmula. O mais importante para a gente vai ser a aplicação. Mas tem uma explicação. Por que essa fórmula grandona funciona. Então, aqui a gente tem que entender, gente. É só a gente pegar um lado do triângulo, no caso aqui eu peguei o lado A, faço esse lado ao quadrado, isso vai ser igual aos outros dois lados, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, BC, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que eu escolhi lá no início, ou seja, o lado A. Tá certo? Precisa decorar? Bom, aí é só você lembrar, gente. Um lado vai ser igual, pega os outros dois lados, decora assim a forma que tá, né? A fórmula assim, mas você não precisa decorar exatamente o triângulo certinho, lado a lado, é só você observar em cada triângulo, tá certo? Aqui eu fiz pro A, né? Mas aí eu posso fazer para qualquer
lado do triângulo. Então, se eu utilizar aqui, se eu quero saber o b, eu faço b ao quadrado, vai ser os outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao b. E se eu quiser saber o c, é c ao quadrado, colocar o a primeiro, a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes ab, vezes o cosseno de c, tá certo? Então, a gente pode utilizar qualquer uma dessas três relações. E isso é só você realmente lembrar que é um lado ao quadrado igual aos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que você escolheu lá no início, tá certo? Vamos ver aqui como é que a gente aplicaria, né, essa lei dos cossenos em alguns exemplos aqui. Então, olha só, eu tenho esse triângulo aí, né? Eu quero saber qual que é a medida x aqui, né? Quem é essa medida é CB. Então, eu quero saber isso aí. Vamos utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos fala o quê? Eu posso pegar esse x ao quadrado e isso vai ser igual aos outros dois lados. Então, observe, eu já tenho os outros dois lados. 1,5 ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Menos 2 vezes os outros dois lados. Então, 1,5 vezes 3,2 vezes o cosseno do ângulo oposto ao x. Quem é o ângulo oposto ao x? É o 41, né? Então, vezes o cosseno de 41. Opa! Vezes o cosseno de 41. Deixa eu voltar aqui. Tá certo? E aqui, gente, é só a gente fazer a conta, né? Então, x ao quadrado, deixa eu ver se eu já tinha feito aqui. Isso aqui eu já tinha feito, tá? Então, vocês fazem lá na calculadora 1,5 ao quadrado, depois vai somando. Esse cosseno de 41, você olha na tabela, faz na calculadora. E aí, fazendo tudo, x ao quadrado vai ser aproximadamente 5,24. Aí, ó, gente, não esqueça de passar a raiz quadrada, tá? Por favor. O resultado não é 5,24, você tem que passar a raiz ainda, tá? E aí vai ser aproximadamente 2,29, tá certo? Então, aqui é um exemplo de como a gente utilizaria a lei dos cossenos, né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, agora eu tenho esse triângulo aí e eu quero saber quem é esse B e quem é os outros dois ângulos A e C, que eu não conheço aqui. Então, vamos lá. Novamente, utilizar, né, a lei dos cossenos. Então, eu tenho B ao quadrado vai ser igual aos outros dois lados ao quadrado. Então, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8, são os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto a B, que é 50 graus. Aí, novamente, você faz essa conta, B ao quadrado. Depois que fazer tudo isso, você vai chegar em 61,15. Então, o B vai ser a raiz quadrada de 61,15. O B vai ser aproximadamente 7,82. Então, descobrimos aí o valor de B. E agora, gente, para a gente descobrir os outros dois ângulos. Bom, como você já tem os outros lados, você poderia ou utilizar aqui novamente a lei dos cossenos, tá? Só que agora você utiliza lá, por exemplo, se você quer descobrir aqui o A, né? Então, você vai utilizar com o 8 na frente, né? O 8 ao quadrado, porque aí o ângulo oposto a ele vai ser o A, tá? Então, se você fosse utilizar a lei dos cossenos, você poderia fazer uma análise assim. Eu não vou fazer pela lei dos cossenos, tá? Eu vou fazer pela lei dos senos. Por quê? Porque a lei dos senos ela é bem menorzinha, né? Então, vai ser mais fácil pra gente. Então, vamos lá. A lei dos senos, ela fala o quê? A gente pega um lado, então, no caso aqui, eu vou pegar o 8, sobre o seno do ângulo oposto a ele. Então, seno do ângulo A. E isso vai ser igual, vou pegar quem? Vou pegar agora o B, né, que eu acabei de descobrir, 7,82. Sobre o seno de 50, que é o oposto a ele. Então, aqui eu faço novamente, né, uma regrinha
uma multiplicação cruzada aqui, tá certo? Então, eu vou ter 7,82 vezes o seno de A igual a 8 vezes o seno de 50. Então, o seno de A vai ser 8 vezes o seno de 50 sobre 7,82. Então, seno de A vai ser 0,78. Pensei que não tinha feito. 0,7837. Então, você fazendo na calculadora ou indo na tabela, você vai encontrar que esse ângulo aí vai ser aproximadamente 52, tá certo? E aí, para você encontrar o ângulo B, você não precisa, ou o ângulo C, né? Você não precisa fazer de novo. Você pode utilizar, né, a soma dos ângulos do triângulo. Você sabe que todo triângulo, a soma é 180, então é só você diminuir os 52 e diminuir 50, né? Que era o outro. Então, o outro ângulo vai valer 70, vou colocar assim, e 8 graus, tá certo? Então, aí, gente, descobrimos tudo que a gente estava querendo no problema, né? Então, olha só, gente, quando que você utiliza a lei dos senos, quando que você utiliza a lei dos cossenos? Você tem que olhar para o seu problema e ver, né? O que que você tem de informação. Aqui, né, nesse último caso aqui, a gente viu que a gente pode utilizar tanto a lei dos senos quanto do cossenos, né? Para essa parte em vermelho aqui. Aí, se puder utilizar qualquer um dos dois, você vai utilizar logicamente o que for mais rápido, né? O que for mais fácil de fazer, né? Então, utilizei a lei dos senos, mas você também poderia utilizar a lei dos cossenos para finalizar essa questão aqui, tá certo? Isso você vai ter que fazer os exercícios para ir sentindo qual que utiliza, enfim, tá, gente? Bom, vou parar por aqui, tá? Foram 22 minutos aí de aula, acho que um tempo bom, né? Eu até preferi fazer mais rápido essa aula, porque na próxima semana a gente vai entrar num conteúdo mais complicado, assim, né? Então vai acabar talvez sendo um pouco maior, né? Então hoje a gente fica por aqui, né? Tranquilinho. As questões vão ser questões basicamente assim, a gente fazer a continha, né? Não vai, talvez tenha uma interpretação, né? Mas não vai ser nada muito complicado. E aí as dúvidas que vierem surgindo, vocês podem vir falando comigo, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco da matéria, né? Entendido o principal. E fico por aqui então. Até logo!